O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para remissão. Bom dia, seja muito bem-vindo. Hoje a minha live vai ser sobre um assunto novo, sempre eu procuro trazer novidades para você, que é cuscuz, tapioca e câncer. E talvez você esteja se perguntando por que eu quero falar desse assunto aqui com vocês. E é muito simples. A tapioca é um alimento comum para o café da manhã de muitos brasileiros, o cuscuz também é muito comum, e a gente traz um conteúdo, eu trago um conteúdo aqui para os pacientes com câncer. Mas antes de falar do cuscuz, da tapioca e do câncer, eu vou falar daquilo que é mais comum durante o café da manhã, que as pessoas mais têm hábito de fazer e mais têm hábito de comer. E muitas vezes esse alimento pode ser o grande vilão, o grande prejuízo para o seu tratamento. Primeiro ponto, quando a gente fala de pães de uma forma geral, as pessoas têm um terrorismo, um medo gigante do glúten. Para quem não conhece, glúten é uma proteína que dá elasticidade às massas. Quando você vê um pizzaiolo preparando uma massa de pizza ou uma dona de casa preparando a sua massa de pão, o que faz ela se tornar elástica é essa proteína que não alterou a composição praticamente nos últimos 70 anos. Existe uma publicação importante feita na Alemanha mostrando essa não alteração e não mudança da molécula a ponto de causar alergia. Eu acho que o primeiro ponto mais interessante que a gente precisa trazer é esse, de você retirar o medo do glúten, você retirar o medo da molécula mais inocente que tem nas massas. Qual que é o grande vilão das massas e poucas pessoas têm a habilidade de enxergar isso? São os aditivos alimentares. Quando a gente fala, por exemplo, de um pão de forma, a gente tem mais de 15 aditivos alimentares que são permitidos pela legislação. Então, a legislação brasileira ela é conivente com a colocação de diversas substâncias que podem sim trazer toxicidade à sua célula, podem prejudicar o seu corpo, e as pessoas acham que pão de forma integral é saudável. Não é e nem nunca foi. Primeiro, por conta dos aditivos alimentares, que poucas pessoas ainda têm esse olhar, essa habilidade de enxergar. É só você pegar qualquer pão de forma, qualquer um, de qualquer marca, seja de fermentação natural, seja com presença de castanha, seja com não presença de castanha, você vai ver uma lista gigante de substâncias que estão depois da farinha de trigo. Então, quando você lê ingrediente, vai ter o primeiro item, o mais pesado, e depois os mais leves. Aí você vai ver farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. E aí depois começam a ter a adição de outras substâncias não bem-vindas, por exemplo, gordura vegetal. A gordura vegetal ou gordura vegetal hidrogenada, essa em especial hidrogenada, é a gordura que causa infarto, é a gordura que causa derrame, é a gordura que forma placa de ateroma, aquela que entope a sua artéria a ponto de prejudicar a sua saúde. Por sinal, muitos pacientes se curam do câncer e morrem de infarto e morrem de derrame exatamente por conta de uma alimentação rica nessas porcarias de gordura. Os aditivos alimentares são aos montes, são os diversos, e muitas vezes você pode apresentar algum problema intestinal, não porque você tem sensibilidade ao glúten ou intolerância ao glúten, mas porque você está comendo alimento e não sabe que o glúten é inocente e o grande bandido, o grande vilão, são esses aditivos. Então eu sempre recomendo para os meus pacientes a não consumirem pão de forma, muito menos pão de forma integral, porque para manter aquela fibra lá dentro, precisa adicionar mais aditivo, mais porcaria. E olha que eu nem falei de agrotóxico. A própria pesquisa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, já mostrou a presença de diferentes agrotóxicos que são extremamente prejudiciais à saúde do ser humano. Então, para que eu vou consumir um pão de forma integral no café da manhã ou um pão de forma, sendo que esse alimento não traz benefício algum para a sua saúde? E perceba que eu não estou falando mal do pão, eu estou apontando o dedo para o bandido dos pães. É diferente de falar mal do pão, é totalmente diferente. A pessoa poderia comer ali no café da manhã o pão francês dela, mas ficar longe, por exemplo, no café da manhã, de massa podre, massas folhadas,
que são esses salgados que têm bastante gordura vegetal hidrogenada, que é uma gordura ruim, que entope o coração, e outros aditivos que podem ali ser adicionados. Aí a pessoa também tem hábito de passar no pão, ela passa margarina. Isso tem reduzido bastante nas últimas décadas, mas quando eu era criança eu lembro daquelas propagandas lindas, emocionantes da Doriana. A propaganda é emocionante, dá vontade mesmo de chorar naquela época e hoje, porque esse produto é extremamente prejudicial à sua saúde, principalmente para o paciente com câncer, que pode ter essa tendência ao infarto, ao derrame, exatamente porque ele se cura do câncer, mas acaba tendo uma alimentação tão ruim, tão empurrada com a barriga, que essas gorduras fazem parte da vida dele e ele lá na frente acaba tendo um episódio cardíaco, um episódio grave. Então, não consuma margarina. Margarina é um produto péssimo para a saúde, mesmo uma Becel, mesmo aquela que se diz redutora do colesterol, ela tem uma qualidade tão ruim, mas tão ruim, que nem barata, lesma, formiga come essa porcaria. Se você pega uma toleba de margarina e joga num formigueiro, nem mesmo as baratas, formiga, lesma vão consumir isso, nem bactéria consome isso. O único ser vivo abusado, não falo corajoso, abusado, inconsciente, que consome isso é o ser humano. Esse é o único ser vivo que faz o consumo dessa substância extremamente prejudicial. Então, cuidado com o consumo do pão de forma, com pão integral e dessas margarinas e das massas podres e folhadas que são feitas diferentes salgados e que são consumidos, infelizmente, por milhões de brasileiros no café da manhã, incluindo os pacientes com câncer. E agora, falando do cuscuz e da tapioca, esses dois seriam uma opção exatamente se a gente tiver a seguinte resposta: você prefere cuscuz, tapioca ou pão francês? Se a pessoa falar os três, ela come os três. Mas se ela falar que prefere comer o cuscuz, que ela coma o cuscuz, porque o lado afetivo é muito importante. O cuscuz não vai ter a presença desses aditivos e muito menos dessa cambada de agrotóxico que está no pão de forma. A tapioca também é um alimento que a gente tem que entender ele como um alimento cultural. Isso é muito importante. Como eu sou filho de nordestinos, eu já falei isso aqui na rede social, é muito comum cuscuz na região norte e nordeste, é muito importante que a gente mantenha esse laço afetivo e dá permissão e sugestão do consumo desse alimento no café da manhã dessas pessoas. Muitas vezes a pessoa gosta do cuscuz e é comum no Nordeste comer o cuscuz com leite. Aí a pessoa fala, não sei se eu posso comer cuscuz. Lembra do lado afetivo, você pode comer. E aí ela lembra do leite, das mentiras associadas ao leite, e leite causa câncer. Não causa câncer, não tem evidência disso. Eu estou mais preocupado com outras substâncias do que com leite. Então, se você consome um leite bom, um leite que faz queijo, você está mais próximo do bem-estar, mais próximo da saúde, do que quando você abraça a margarina e os pães de forma. Tá bom? Então, hoje a minha live era trazer esse assunto do cuscuz, trazer o assunto da tapioca, exatamente porque eles fazem parte de uma relação cultural. O brasileiro tem consumido mais esses alimentos, mas a gente precisa perguntar: você ama esses alimentos ou você está comendo porque falaram que é bom? Se a gente tiver como resposta que você ama, excelente. Se falaram que é bom, existe essa opção e outras para você comer. Tá bom? Então fica aqui meu grande abraço, uma excelente quinta-feira e uma excelente sexta-feira, que amanhã é feriado, sexta-feira da Paixão. Fiquem com Deus e até a próxima.